E o texto diz: todos os quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. Nós não somos definidos, nós não somos chamados diante de Deus. Deus não nos chama como evangélico. Deus não nos chama como católico. Deus não nos chama como assembleano. Deus não nos chama como batista. Deus nos chama por filho. Há uma identidade. Deus identifica-se conosco. Só se identifica com filhos. Por que a palavra diz que as ovelhas do meu aprisco ouvem a minha voz? Somente as ovelhas que é do aprisco, que são filhos, ouvem a voz de Deus. Então nós temos que ser identificados como filhos de Deus. Deus não me identifica como pastor, Deus me identifica como filho. Deus não me identifica como bispo, Deus me identifica como filho. Deus não me chama como pastor, Deus me chama como filho. É essa identidade que nós temos que ter de Deus. Saber que nós somos. O pastor, o ministro, o reverendo é um título. Mas a maior identidade é ser filhos de Deus. Nós sempre queremos mais de Deus. Por que nós sempre queremos mais de Deus? Porque Deus é Pai, sustenta e é provedor. Não é isso? Pai, me dá, Pai, me dá, Pai, me dá, Pai, eu quero, Pai, eu quero. Nós ficamos isso constantemente. Constantemente nós nos apresentamos a Deus, porque Ele é Pai. Então nós precisamos, Deus nos dá, Deus nos sustenta, Deus nos provém. Então nós estamos sempre querendo mais de Deus. Por quê? Porque Ele é Pai. E se Ele é Pai, eu sou filho. Eu sou filho. Nós temos que saber quem somos. Quem que eu sou? Eu sou evangélico? Eu sou batista? Eu sou assembleano? Não, eu sou filho de Deus. Porque todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, Deus o poder de ser filhos de Deus. Deus não te chamou para outras coisas. Deus nos deu o direito de ser seu filho. A palavra de Deus diz que num período de 400 anos, Deus deixou de falar com a sua igreja. Quando a gente pega a Bíblia, tem aquela parte que separa o Antigo Testamento e o Novo, às vezes tem uma página em branco. E tem pessoas que de repente no feriado ali, cai naquela página, diz assim: Deus não quer falar mais comigo hoje, porque tem branco. Mas Deus, que é poderoso, Ele, como Deus, Ele nos deu o direito de ser seu filho, através de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo. Deus não me chamou, nem chamou você para ser um religioso. Sabe por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou para eu e você ser filho de Deus. Deus não chamou para ser um religioso. E Deus não olha a religião. Deus olha os filhos. O pai olha quem? Olha os filhos. Quem que vem ao pai? Os filhos. E Deus nos fez o quê? Seu filho. Através de quem? Do seu próprio Filho Jesus Cristo. Que Ele doou, que Ele deu, para que esse Jesus viesse morrer no meu lugar e no seu lugar. Nós sempre pedimos muito Deus, Deus, queremos isto. E a gente vai dizer a Deus: Senhor, eu quero tuas promessas, eu quero tua herança. Mas para que eu e você sejamos herdeiros das promessas, nós temos que ser o quê? Temos que ser filhos. Temos que ser filhos. Nós temos que ser filhos. Porque só filho é herdeiro da promessa e da herança. Eu tenho os meus filhos. E os meus filhos, cada um deles,
Os meus filhos, eles têm o Deus sobrenome. É isso? Os filhos do pastor Salvador têm o Espírito Santo. Então sabe que lá o Rafael, a Raquel, Rafael do Espírito Santo. Então eles são filhos do pastor Salvador. São heranças do pastor Salvador. Nós temos meus filhos. Cíntia, vem aqui, pastor. Não fiz nada. Então, Cíntia Daiane Silva dos Santos. Então, ela é Cíntia Daiane Silva dos Santos, porque a mãe dela, se diz Denise Silva dos Santos, na herança mostra como Santos, então ela se tornou Cíntia Daiane Silva dos Santos. Então, elas têm o nosso sobrenome, porque é filho. E por ter o nosso sobrenome é herdeira, tem herança. Daniel, vem aqui. Daniel, se você fez, não estou sabendo. Fica junto assim, tia. O seu nome completo, qual que é? Daniel Viglioli Rezende. Daniel Viglioli Viglioli Rezende. Veja bem. Né? Então veja bem, tem outro sobrenome. Tem outro sobrenome. Mas vamos dizer assim, Daniel, que você fosse lá na minha casa. Que você chegasse lá na minha casa e tal. Você chegando lá na minha casa, você pode abrir a minha geladeira? Você pode, sem pedir, tomar banho na minha casa? Pode vestir a minha roupa? Não pode, né? Mas, se eu de repente, adotar o Daniel como filho, então ele vai se passar a chamar Daniel Silva dos Santos. Você vai poder abrir a geladeira? Você vai poder vestir as calças? Porque é filho. É filho, irmão. É filho. Então tem o quê? Tem a herança. Então é muito importante isso, ser filho de Deus. Porque você tem a herança de Deus. Você tem a graça de Deus. Quando você passa a ser filho, você passa a receber toda a herança de Deus. Obrigado. Não muito sobrenome. Quando você é adotado por alguém, você passa a ter direito igual ao filho. É o que eu estava falando com ele agora. Se ele passasse a ser adotado por mim, o mesmo direito que a Cíntia tem, que a Danusa tem, que o Douglas tem, ele também teria. O Marcelo, você é o nosso filho que nós adotamos no amor de Jesus Cristo, também tem a mesma herança. Porque passou a ser filho. Muitas pessoas não gostam do sobrenome que tem. Por que isso? Porque às vezes o seu pai natural cometeu algum mal, algum deslize, e baixou aquele nome. Por isso a pessoa fala assim: eu não quero mais utilizar esse nome, esse sobrenome. Às vezes o pai, o filho, o pai assassinou alguém, foi preso, manchou o nome da família. O nome da família ficou, o sobrenome da família ficou manchado. Né? A família Pereira, a família, qualquer outro nome de família, ficou manchado. E aquele filho daquela família, ele começa a dizer: não, eu não quero nem ter esse sobrenome. Quantas pessoas que a gente já viu que trocou seu sobrenome? Ou que retirou o sobrenome do pai, porque o nome ficou manchado. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus te aceita como filho e retira toda maldição. Amém. Quando você chega num lugar e você diz assim: quem é você? Igual o guarda nos parou e tal, e ele perguntou assim, ele queria montar o Douglas, e eu, como pai, fui defender. Ele disse assim: